paz do Senhor, amados, estamos aqui mais uma quarta-feira para compartilhar e meditar na palavra do Senhor Jesus. E o texto que eu gostaria de dividir com vocês hoje são dois. Um deles está em Lucas, capítulo 7, e o outro em 1 Coríntios, capítulo 5 e depois no capítulo 15. Abra aí Lucas 7, versículo 31. Aqui, pois, compararei os homens desta geração. E a que são eles semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio. Veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Esse texto é tremendo, onde Jesus ele faz uma afirmação. E ele compara a geração, aquela geração, e essa também, com meninos. Dizendo que qualquer coisa que lhes era dado, eles não sabiam aproveitar. Ele fala, tocando flauta vocês não dançam, entoando lamentações vocês não choram. E aí ele diz, João Batista veio, e era um homem atípico, diferente, não comia pão, não bebia vinho, e vocês diziam que ele tinha demônio. Veio o Filho do Homem, como um homem comum, comendo pão, bebendo vinho, e vocês chamaram ele de glutão e bebedor de vinho. E dizendo que ele era amigo de publicano e pecadores. Olha que acusação eles levantam contra Jesus, chamando ele de amigo de pecadores. Olha que acusação mais linda para o Senhor Jesus. E ele, na verdade, continua sendo amigo de pecadores até hoje. A grande verdade e a grande diferença de Jesus é que mesmo ele sendo amigo dos pecadores, amigo dos publicanos, ele nunca se deixou corromper pelos pecadores. Ele nunca se tornou um pecador. No Salmo 1, quando diz lá, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse é Jesus. Jesus, ele sentava-se com os pecadores, ele comia com os pecadores, e quando eles falam amigo dos pecadores, nada mais é porque tem a passagem que Jesus sentou para comer com eles, e o simples fato de um homem sentar-se para comer com outro, isso já caracterizava ele como sendo amigo, porque para eles, para os judeus, para os homens judeus, o fato de sentar-se à mesa para dividir uma refeição, eles tinham que ter algum tipo de vínculo. Então eles já associaram Jesus como sendo amigo dos pecadores pelo fato de Jesus sentar-se à mesa para Jesus comer com os pecadores, para Jesus comer com os publicanos, para Jesus comer com qualquer tipo de pessoa, porque Jesus ele entra realmente na casa de qualquer um, entrou na casa de Zaqueu, entrou na casa de qualquer um, e eles acusaram ele de ser amigo dos publicanos e dos pecadores. E Jesus realmente era. Porém, ele não se detinha no caminho dos pecadores e não era um escarnecedor. Ele não zombava dos outros. Ele não se sentava na roda dos escarnecedores. Ele não se juntava com ninguém para escarnecer, para zombar de uma outra pessoa. E o limite, amado, é muito tênue entre você ser amigo de um pecador e você ser conivente com o pecado desse pecador. E nós temos essa tendência, embora tenhamos amigos pecadores, a nos acostumar com o pecado dele e até mesmo praticar esse mesmo pecado. Se você vai sentar na roda, se você vai comer, se você vai ter uma refeição, a pessoa começa, às vezes, falar de outro, você, quando percebe, já está ludibriado por aquilo, cometendo o mesmo pecado. E a advertência da palavra é exatamente essa, que você não faça isso. E Jesus
sentando-se com os pecadores, sentando com os publicanos, comendo com eles, Jesus não entrava no seu pecado. Ele não entrava no mesmo jugo, embora ele os amasse, embora ele se assentasse com eles, embora ele dividisse a refeição, mas ele não entrava no mesmo jugo. E aí você pode perceber, eu mesma compartilho da minha existência, eu tenho muitos amigos pecadores. Eu sou a maior delas, né? A palavra diz que nós temos que nos enxergar, mas tenho muitos amigos. E eles encontram em mim uma pessoa que eles têm a abertura de compartilhar as suas agruras, suas dores. E eles falam com a maior abertura, sabe por quê? Porque eles não me veem como uma julgadora, porque eles não me veem como uma pessoa que vai atirar pedra e falar, nossa, mas você faz isso? Nossa, mas você é tudo isso? Eles não me veem assim, mas eles me encontram uma pessoa onde eles podem confiar, compartilhar, dividir, talvez tirar aquele peso de sobre cima. E vai até aí, amado. Tem que ir até aí. A pessoa pode encontrar em você alguém que possa compartilhar o seu ai, mas tem que parar até aí. Jamais você vai me ver numa rodinha compartilhando ou falando de alguém e nem numa festa, ali tomando, sabe Deus o quê? Você nunca viu Jesus? Você viu Jesus nas bodas de Caná? Você viu Jesus em vários ambientes onde ele era convidado para comer na casa de um, comer na casa de outro. Jesus sempre convidado para estar ali. Mas você nunca viu Jesus saindo, sendo carregado por Pedro ou por João. Porque ele não tinha condições de ir embora, porque ele tomou algumas a mais. Nunca! Jesus estava ali, Jesus foi luz, Jesus deu tempero na vida daquelas pessoas, Jesus operou milagres, mas ele nunca se excedeu. E aí é que tá. Então por que você não vai ver a Thalita lá? Porque a Thalita tem medo de se contaminar? Não, jamais. Por quê? Porque eu sou incontaminável? Não, jamais. Porque eu tenho medo de cair? Não. Mas porque eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei quem Cristo é em mim, eu sei até onde me convém, até onde não me convém. E se eu sei que eu vou somar, eu vou. Se eu sei que não vai fazer diferença a minha presença, eu vou estar ali para quê? Mas se você percebe que você pode influenciar a vida de alguém, não se exima de estar, não deixe de fazer. Jesus, ele nunca sorriu para mentira. Ele nunca sorriu ou compactuou com algo que estivesse errado, mesmo sendo culpado por ser amigo de pecadores. Isso não fez dele um pecador. E aí o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios no capítulo 5, e eu quero que você leia comigo, porque é muito, muito importante. Ele diz assim, no versículo 6, não é boa a vossa jactância, o vosso orgulho. O povo cristão é bem orgulhoso. Não, eu não peco, eu sou perfeito, estou na estatura de varão perfeito. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? E ele é bem claro em falar disso, de que cuidado com aquilo que tem entrado na sua vida, porque um pouquinho de fermento estraga tudo que há em você. E aí o versículo 9 vem. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Risque, grave, faça um círculo, coraçãozinho, e aí você vai falar, meu Deus, o apóstolo Paulo estava pregando contra o evangelho. O apóstolo Paulo estava falando contra a palavra do Senhor, porque Jesus se assentava com os pecadores, Jesus comia com eles. E o apóstolo Paulo fala pra gente não se misturar, não nos associar com os impuros. Ele tá falando isso, então é só para não me associar no sentido de ter uma sociedade empresarial, né? Não, é não se associar de nenhuma forma, nem uma sociedade empresarial, nem ter amizade, muito menos ter algum tipo de relacionamento, seja ele qual for, em qual esfera for. E aí ele diz, vírgula, refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou os avarentos, os roubadores ou idólatras, pois neste caso terias de sair do mundo.
Olha o que o apóstolo Paulo diz. Se eu estivesse falando disso, de impuro, pessoas que pecam por aí, qualquer tipo deles, você teria que sair do mundo, porque afinal de contas em todo canto tem. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra. Irmão, pastora, idólatra? Tem irmão que idolatra o pastor. Tem irmão que idolatra o templo. Tem irmão que idolatra o púlpito. Tem irmão que idolatra o marido, a esposa, os filhos, a Bíblia, o óleo ungido, ou maldizente. Sabe o maldizente? Tudo ele fala mal do outro, tudo ele fala mal. Ou beberrão. Tem irmão beberrão? Tem. Ou roubador. Irmão roubador tem, inclusive, que rouba na hora de ofertar. Sabe? Que é omisso na hora de ofertar. Não tô falando de dízimo, não, hein? Tô falando de ofertar, oferta voluntária, segundo Deus propôs no seu coração, com alegria. Roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Eita Deus! O apóstolo Paulo fala pra gente evitar nem comer com irmãos que sejam assim. Jesus se sentou com os pecadores, não foi? Foi. Foi considerado amigo deles, não foi? Foi. O apóstolo Paulo falou que se você vê um irmão convertido que se comporta dessa forma, evita até mesmo comer com ele. Por quê? Porque a atitude dele pode te contaminar. Quando ele fala para a igreja de Corinto, ele está falando de um povo que ainda estava naquele processo que eles estavam recém-convertidos, eles estavam na caminhada ali onde eles estavam passando pela transformação e que qualquer coisa ainda podia influenciar eles. Eles estavam ainda muito influenciáveis. Sabe aquele tipo de gente que pega gosto de qualquer coisa que a gente fala do crente chuchu? Pega gosto do que você colocar do lado dele? Paulo estava se referindo ao povo, à igreja de Corinto, dessa forma, como sendo pessoas altamente influenciáveis. E aí Paulo falava, se você vê um irmão assim, nem senta para comer com ele. Não é que é para você fazer isso para sempre, mas se você está num processo de amadurecimento em que você está buscando se fortalecer, evita pessoas desse jeito, porque ela pode influenciar você a se tornar igual a ela. Sabe o fofoqueiro? Se você não tem domínio próprio para resistir e dominar ele, é provável que você, quando percebe, esteja falando de alguém junto com ele. Então, Paulo está tratando de Corinto como uma igreja influenciável. E eu te pergunto, e você é influenciável? Se você for, amado, em nome de Jesus, evita esse tipo de irmão. E aí ele fala, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Os de fora que ele está dizendo, os não convertidos. Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós os malfeitores. O apóstolo Paulo dá uma cajadada daquelas, falando que entre o povo cristão, entre o povo de Deus, no meio da igreja, existia um grupo ali, avarento, idólatra, impuro, maldizente, beberrão, roubador, e que deveria ser imediatamente evitado pelo povo. E no capítulo 15 tem algo ainda mais grave. Ele dizendo assim, no versículo 33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. É o seguinte, como é que tudo começa? Com as más conversações. Amado, começa com uma conversa fiada, começa com uma conversa torpe, e aí quando você vai ver, a coisa degringola. Você já viu, principalmente na adolescência, os pais ficam muito preocupados com a tal das más companhias, não é? Porque de repente quando você vê o seu filho que era uma bênção, uma criança
super legal e educada, começa uma mudança radical de comportamento. E aí você fala, foi depois que fulano entrou na vida dele. Mudou o comportamento dele. E tem pessoas que entram na vida da gente e tem um efeito devastador. Ela vem com uma má influência, uma má conversação, uma má língua e vem para devastar, para destruir verdadeiramente. E o apóstolo Paulo fala, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então não se iluda achando que os bons costumes vão arrancar as más conversações, porque é mais fácil o contrário acontecer. E ele fala, e quando a caminhada é infantil, que era o caso de Corinto, uma igreja nova, estava começando, isso era mais fácil ainda de acontecer. O que eu vejo nos dias de hoje? Principalmente igrejas onde nada pode. Isso não pode, isso não pode, isso não pode. O crente era dentro de uma caixinha. Quando vem, às vezes muda de ministério, quando ganha uma iluminação acerca do evangelho, percebe que não é assim, né? Nada pode, ele vai para um outro extremo, né? Ele acha que porque ele é sal e luz do mundo, tudo ele pode. E aí ele explode para o outro lado. Ele acha que ele vai entrar, que ele vai fazer, que ele vai acontecer, e ele tem atitudes que Jesus não teria. E ele participa de conversas que Jesus não participaria. E ele fala coisas que Jesus não falaria. E ele condena e julga pessoas de forma que Jesus não julgaria. E ele faz coisas com uma tal liberdade que Jesus nunca deu a ele. E o apóstolo Paulo mesmo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ele perde esse termômetro e ele sai de um oposto para o outro. Então, no nome de Jesus, amado, eu vejo muita gente sem conteúdo do evangelho, porque não medita na palavra, muita gente sem uma missão existencial, que não percebeu ainda para que foi que Deus chamou ele no mundo, e que estão exercendo a liberdade que Deus deu contra si mesmo, que estão exercendo essa liberdade para se boicotar e que não tem mais limite de coisa nenhuma na sua vida. E aí vão se corrompendo, vão se contaminando através das más conversações e pior, se tornando más companhias para outros e se tornando esses irmãos aqui que Paulo manda cortar a volta deles, que Paulo fala, olha, arranca do vosso meio. Isso é muito triste. Meu apelo para a sua vida hoje, que é o mesmo que eu tenho feito na minha, vigiando a minha existência, é o seguinte: o que é que o mundo tem, o que é que as pessoas, o que é que tem mudado em você? Tem mudado o teu espírito, tem mudado tuas atitudes, tem mudado o seu humor, tem mudado a tua disposição interior, sabe? Porque quando alguém chega e começa a mudar até mesmo a tua vontade de orar, a tua vontade de ir para a igreja, e uma pessoa, por exemplo, que era avessa a tatuagens, era avessa, odiava tatuagem, era contra, recriminava, e de repente ela vem para o meu ministério e por me ver, aí ela começa a ter desejos de fazer, tem alguma coisa errada. Porque não é porque ela me viu e que eu tenho que isso tem que mudar dentro dela algo que ela achava completamente errado. Afinal de contas, o que é que está alterando dentro de você? Um princípio que você tinha como não sendo legal. E isso tem que mudar dentro de você, não me olhando com um olhar julgador, essa mulher tá errada porque ela tem. Mas também não pode mudar dentro de você uma convicção que você tinha, ao menos que você realmente seja transformado de dentro para fora e não influenciado porque eu tenho e você quer se juntar ao meu grupo e ficar igual ao meu grupo. E às vezes é isso que acontece. A má conversação, as más companhias vão transformando quem você é e mudando você, levando você para algo que talvez não agrade a Deus. E eu vou te falar uma coisa, existem relacionamentos, existem pessoas que chegam na nossa vida e verdadeiramente estragam a gente. Estragam
os nossos filhos. Aí você fala, mas e Deus, não tá vendo? Está. E Ele está vendo que você não soube dizer não. Ele está vendo que você não soube filtrar, peneirar, falar, olha, não me convém. Olha, ou você anda nesse caminho comigo, ou eu não vou caminhar com você. Ou a gente senta aqui na mesa, a gente pode comer junto, mas eu não vou ser conivente com esse pecado, eu não vou participar disso junto com você. Ou vamos ser iluminados e mudar de mente, ou eu não vou participar disso com você. Eu posso ir num casamento e não beber. Eu posso ir numa formatura e não dançar o funk. Eu posso ir na igreja e não participar de uma cerimônia que eu não concorde. Como eu já fui em vários casamentos que não eram cristãos e simplesmente não participei da cerimônia, mas por amar aquela pessoa eu estava presente, por amor. Isso não quis dizer que eu estava compactuando com o que estava acontecendo. É ser luz, é ser sal, sem estragar a vida de ninguém. Uma companhia pode estragar a vida de uma pessoa, como pode melhorar a vida de uma pessoa. Jesus, ele chegava e melhorava a vida de todo mundo. Ele foi considerado amigo dos pecadores. Aleluia! Mas você pode se perder por ser amigo de um pecador. Portanto, é você quem discerne. Se você se achar infantil e imaturo, evite. Mas se você estiver pronto, e eu só posso te dizer uma coisa, para estar pronto é só tendo o evangelho muito bem alicerçado no seu coração. Do contrário, eu vou te dizer, fuja. Porque nesse tempo onde o buraco no ser, né, as frustrações existenciais, a necessidade de carência, de suprir uma carência emocional é tão grande que às vezes as pessoas aceitam qualquer pessoa, qualquer um, simplesmente pela necessidade de não se ver sozinho. Então, se for isso, eu te digo, diga não. Diga não. Fique com Jesus. Mas, do contrário, amado, não prive as pessoas pela oportunidade de conhecer o evangelho através da sua vida. Não prive as pessoas de serem transformadas para melhor através da sua vida. No nome de Jesus. Hoje eu vejo que a questão não é mais nem se há ou se não há tentação, né? Se você não viu, veja a pregação aqui sobre tentação. Mas não é nem a questão se há ou não há tentação, mas é rola ou não rolo. Já rolei ou não rolei no pecado? Nos dias de hoje, pelo que eu tô vendo, é mais isso. No nome de Jesus, não role. Não ceda, resista. Porque Jesus tem algo maravilhoso para fazer na sua vida. E Ele quer fazer. Tudo tem início, como o apóstolo Paulo diz, no campo das más conversações. Tornai-vos a sobriedade. Sérios, sóbrios, né? Nada de se você bebe um pouquinho, você percebe que você fica às vezes meio alterado, meio zonzo, né? Rindo demais. O apóstolo Paulo fala, não, você é de sóbrios. Como é justo e não pequeis. O sóbrio não peca. Mas aquele que tá meio zonzo pra lá e meio pra cá, quando vai ver, já foi. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. E isto digo para a vergonha vossa. Ele diz, se alguns ainda não têm conhecimento de Deus, isso é para sua vergonha. Porque você deveria ter falado. Para todos aqueles que você tem convívio. Se não ouviram e você conhece, você tem responsabilidade, porque você deveria ter falado. Amado, sem o evangelho no coração, o seu contato com o mundo pode ser desastroso. Percebe? Pode ser um caos e te tornar uma pessoa ainda pior. Mas com o evangelho com letra maiúscula, Cristo, pode ser uma glória,
Pode ser uma bênção, pode ser uma experiência extraordinária que vai marcar a sua vida, marcar a vida das pessoas e transformar todos nós em pessoas ainda melhores para a glória do Senhor Jesus. Para terminar, pense nesse contexto todo. A crítica era para Jesus. Ele é amigo de pecadores, come com eles, é um glutão, um beberrão. O apóstolo Paulo fala, os irmãos dentro da igreja, maldizentes, roubadores, mentem, toda sorte de coisa horrorosa dentro da igreja. Corre, aparta-te deles, bota pra fora até. Porque já tiveram contato, já era para ter transformado, mudado e estão do mesmo jeito. Não vos engane, tudo começa com más conversações. Vigia dentro da tua casa o que você permite falar, até mesmo lá no íntimo do teu lar. Começa aí o mal. Eu te pergunto, nessa história toda, quem é você? O que é que passa no seu coração? Quando Jesus olha de perto, quem é você nessa história toda? Será que você é quem está corrompendo os outros? Será que você é o start das conversas maldizentes? Ou será que não? Será que você é essa pessoa que se assenta com os pecadores, ouve eles, ilumina a vida deles e não se corrompe? Sai dali alicerçado no evangelho, trazendo gosto na vida das pessoas, trazendo luz por onde passa. E onde você chega, você é querido, porque as pessoas percebem Cristo em você. Quem é você? No nome de Jesus, pense nisso, reflita nisso. E você é responsável por tudo aquilo que você semeia na vida das pessoas e principalmente na sua própria vida. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, ósculo santo. Se foi bênção na sua vida, compartilhe esse vídeo, me ajude a semear a palavra de Deus. Curta aqui o vídeo, deixe seu comentário no nome de Jesus, que eu me alegro quando eu leio eles. Amém? Deus te abençoe, fique na paz. Até domingo no culto, se Deus quiser.